Olá! Para quem está na jornada de se tornar perito criminal ou médico legista, tem um conceito que é, olha, simplesmente essencial: a razão de verossimilhança. Pode apostar, é a ferramenta padrão ouro para dar peso estatístico a uma prova de DNA e com certeza vai aparecer no concurso. Então, vamos mergulhar e entender como isso funciona de verdade. Vamos pensar naquela cena clássica de investigação. Encontram um vestígio de DNA e pronto, o perfil genético bate com o de um suspeito. Fim da história, né? Caso encerrado? Bom, a resposta talvez surpreenda muita gente, porque na ciência forense, uma compatibilidade dessas é só o começo da conversa. Pois é, uma simples compatibilidade não tem força para decidir nada sozinha. O trabalho do perito é justamente esse: transformar essa compatibilidade em um número. A gente precisa saber, afinal de contas, qual é o peso estatístico dessa prova, o quão forte ela realmente é. E é aqui que a gente entra no primeiro grande desafio: o dilema da coincidência genética. Porque, por mais raro que pareça, existe sim uma chance de duas pessoas, sem parentesco nenhum, compartilharem um perfil de DNA por puro acaso. É uma chance pequena, sim, mas ela não pode ser ignorada. Ela precisa ser calculada. Então, o ponto central é este: o papel do perito não é apontar o dedo e dizer culpado ou inocente, de jeito nenhum. A função é oferecer uma medida objetiva, um valor numérico. É quantificar a força daquela compatibilidade como prova. Pura ciência. E a ferramenta que resolve esse problemão todo é a razão de verossimilhança ou simplesmente RV. Em inglês, o pessoal chama de LR, de Likelihood Ratio. Esse é o padrão ouro científico que a gente usa para medir o peso de uma evidência de DNA. O nome já dá uma boa pista, né? É uma razão, ou seja, uma divisão. É como se fosse uma balança de probabilidades. De um lado, a gente coloca um cenário, do outro, um cenário totalmente oposto. A RV vai mostrar para a gente para qual lado essa balança está pendendo, qual história é mais provável, com base na evidência que a gente tem em mãos. E olha só, essa citação da literatura forense resume tudo de forma brilhante. A concordância dos perfis é sim um forte indicativo, mas a sua valoração, o peso real disso, vem da determinação da razão de verossimilhança. É exatamente isso que transforma uma observação numa prova científica robusta. Tá, mas e na prática, como é que isso funciona? A RV sempre compara duas histórias que não podem acontecer ao mesmo tempo. Num tribunal, essas histórias são basicamente as hipóteses da acusação e da defesa. De um lado, a gente tem a hipótese da promotoria, que a gente chama de HP. Basicamente, o DNA encontrado na cena do crime pertence ao suspeito. Do outro lado, a hipótese da defesa, a HD. O DNA pertence a uma outra pessoa qualquer da população e essa compatibilidade com o suspeito foi só uma baita coincidência. A RV vai nos dizer qual dessas duas explicações faz mais sentido. Certo, agora vamos para a parte que todo mundo gosta: a matemática. Como é que a gente calcula esse número? Acredite, a matemática por trás disso é surpreendentemente elegante e, mais importante, muito poderosa. A fórmula da RV é uma divisão bem simples. Em cima, no numerador, a gente coloca a probabilidade de encontrar essa evidência genética se a hipótese da acusação, a HP, for a verdadeira. E embaixo, no denominador, a gente coloca a probabilidade de encontrar a mesmíssima evidência, só que dessa vez, se a hipótese da defesa, a HD, for a verdadeira. Ok, vamos aplicar isso. Para o numerador, a parte de cima é fácil. Se o DNA é mesmo do suspeito, qual a chance de encontrarmos o DNA dele? Ué, 100%, ou seja, 1. É uma certeza. Agora, para a parte de baixo, o denominador, qual a chance de uma pessoa qualquer, aleatória, na população ter esse mesmo perfil? Para um marcador homozigoto, como neste exemplo, essa chance é a frequência do alelo ao quadrado. Fazendo a conta, 1 dividido por 0,2 ao quadrado, isso dá uma RV de 25. E se for um marcador heterozigoto, com dois alelos diferentes? A lógica para HP, para a parte de cima, continua a mesma. A probabilidade é 1. Já para HD, a fórmula muda um pouquinho. É 2 vezes a frequência do primeiro alelo vezes a frequência do segundo. No nosso exemplo, o cálculo dá uma RV de 12,5 para esse marcador específico. Só que assim, um marcador genético sozinho não diz muita coisa. A força de verdade da prova de DNA vem da combinação de vários marcadores. E para chegar na RV total, o que a gente faz? Simplesmente calcula a RV de cada marcador que foi analisado e depois multiplica tudo. É essa multiplicação que faz os números ficarem gigantescos e a prova tão poderosa. Certo. Fizemos os cálculos. Chegamos num número. E agora? Um número sozinho não significa nada, né? Como a gente traduz isso para a linguagem de um tribunal?
A interpretação correta é tão importante quanto o cálculo em si, se não mais. Lembra dos nossos dois marcadores? Um deu uma RV de 25, o outro deu 12,5. Multiplicando um pelo outro, a gente chega numa RV total de 312,5. É esse o número final que o perito vai colocar lá no laudo. E aqui, atenção total, porque esta é a interpretação verbal correta. É crucial gravar essa frase, porque é a forma exata de comunicar o resultado. A gente diria, é 312,5 vezes mais provável observar este perfil de DNA se ele veio do suspeito do que se tivesse vindo de outra pessoa não aparentada da população. Notou a diferença? A frase não diz que o suspeito é culpado, ela só mede a força da evidência genética, nada mais. Então, para a gente resumir, esses são os pontos que todo futuro perito precisa ter na ponta da língua. Primeiro, e mais importante, RV não é probabilidade de culpa. Ela mede a força da evidência. Ela sempre compara os dois cenários, da acusação e da defesa. E claro, quanto maior é a RV, mais forte é a evidência. Essa é a base de um laudo pericial técnico e objetivo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão importante. O DNA forense, quando valorado pela razão de verossimilhança, é uma das provas mais poderosas que existem hoje. Isso coloca uma responsabilidade enorme nos ombros do perito, a de comunicar esses resultados com clareza, com precisão e, acima de qualquer coisa, com total imparcialidade. Fica aí um ponto para a gente pensar.